Na década de 70, a migração do Nordeste para o Sudeste se intensificou devido ao êxodo rural. Pensando nisso, Rosângela Faria trabalhou no campo para fugir da fome. Depois de muitos e muitos anos de trabalho, Rosângela conseguiu comprar a sua casa um pouco longe do centro comercial de uma cidade conhecida por grandes plantações de laranjais, Nova Iguaçu. Rosângela conseguiu comprar a sua casa no alto de um morro, e lá ela viveu durante alguns anos. Ela conseguiu um companheiro e lá ela foi vivendo. Rosângela tinha uma ótima comunicação com seus vizinhos, era legal, era gente boa, mas no dia 14 de novembro de 1994, Rosângela foi encontrada morta no curral onde seus cavalos ficavam presos. Seu companheiro, que bebia muito, sumiu. Fala pessoal, se liga, eu sou o Cauã e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu tô relembrando uma história de terror na qual eu contei há muitos anos atrás aqui no canal. É a história da Floresta da Hebe. Bom, vamos para a vinheta? Base de uma casa. E pra você... Você tá vendo isso? Quando a minha família chegou lá naquele terreno, não tinha casa, só tinha uma sapata, né, de uma casa velha, como se aquela casa tivesse sido demolida. Porque como era no morro, uma parte do terreno era em cima e outra parte era uma descida, sabe? Então tinha uma sapata aqui em cima e uma sapata lá na descida. Pra quem não sabe o que é uma sapata, é basicamente uma estrutura de uma casa feita de concreto. Tinha uns cômodos lá e tal. Mas ainda tinha alguns pertences femininos e alguns materiais de construção. Eu era bem pequeno na época, mas mesmo assim eu lembro de vultos passando. Depois que meu pai construiu a nova casa, vultos apareciam no terreno de baixo, né? Que logo depois eu apelidei de Sítio B, né? O outro terreno lá de baixo. Era basicamente mato, gente. Mato, só mato com um concretado, assim. O pior de tudo é que eu já encontrei com meu irmão mais novo ossos de cavalo. Como a minha relação com esse mundo paralelo foi muito cedo, eu comecei a contar sobre isso na escola. E meus colegas, eles gostavam do assunto. Eu não entrava muito em detalhes até então, mas foi inevitável eu contar o que eu via lá em casa para os meus colegas. Foi aí que então um deles teve a ideia de criar os Caçadores do Além. Eu vou falar pra vocês, sabe o quê? Do Caçadores do Além. Eu fiz até um documento oficial que todo mundo assinou, olha só. Foi eu que desenhei, tá? Nada mais era do que o nosso grupinho de amigos ir investigar alguns lugares históricos de Nova Iguaçu. Entre eles estavam a Fazenda de São Bernardino, a Capela, o cemitério abandonado e o Sítio B. Esse cavalo morreu porque o assassino da Hebe, depois de ter matado ela, ele foi lá e matou o cavalo, entendeu? Eu acho que é o vento. Bom pessoal, a partir daqui é que começa a casa dela, entendeu? Antigamente essa escada não existia, ela era uma escada de barro feita pela Hebe, entendeu? Mano, aqui é muito íngreme e além de ter barro escorregadinho, velho, mas aqui tá fazendo muito medo, cara. Imagina de 3 horas da madrugada, entendeu? Essas árvores são bem estranhas. E eu acho que a maioria da parte da casa dela era... Cara, mano, tô ouvindo passos. E a maioria da casa dela era pra lá, então tá enterrado. E pra vocês terem uma ideia, esse daqui é um bloco de cimento. Meu pai continuou com tijolos de barro. Então esse aqui poderia ser uma parte de um cômodo da casa dela. A partir daí, eles me motivaram cada vez mais a saber da história da Hebe. Só que o mal das pessoas, antes de comprarem os terrenos ou uma casa, seria saber a antecedência do local. Pelo baixo preço do terreno, meu pai comprou aquele terreno sem saber qual era a procedência daquilo. E mal sabia ele que muitos anos antes, aquele terreno já foi palco de um assassinato brutal. Foi aí então que eu comecei a investir e saber mais. Meu pai procurou o antigo dono e soube melhor da história. Ele me contou a história. E eu não parei de investigar. Eu queria entrar em contato com aquele espírito.
eu tinha quase certeza de que o que atormentava a gente lá naquela casa era a falecida Abby. Mas por que eu queria fazer aquilo? A resposta é: eu não sei. Algo me chamava pra tentar captar alguma coisa. Captar alguma manifestação daquele indivíduo. Só que eu tinha muito medo ainda. Eu tinha bastante medo. Então eu me preparei. A primeira camada ela é composta por sal grosso lavado, que fica só os cristais dela. Depois o sal fino e depois uma camada de sal grosso. Aí temos uma lanterna aqui apontada para lá, certo? E quando colocamos assim, olha, está vendo isso? Olha, e faz uma cruz, viram? Lá em cima. Bom, de acordo para a preparação e 3 horas da manhã lá, me preparei com um tipo de kit de supernatural. Olha, um frasco com alho e sal lavado, que só fica só os cristalzinhos, o símbolo de antipossessão e uma oração de São Jorge. Isso aqui eu acho que vai nos proteger da Abby. Ah, e também uma água benta.